Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos na segunda parte, capítulo 7, ainda dentro do grande tema reencarnação. Estamos aqui ainda nos preparativos para a reencarnação. Então vamos iniciar hoje com a questão 335. Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito tem o direito de escolher o corpo físico em que vai encarnar ou apenas o modo de vida que lhe servirá de prova? Respondem os espíritos: o espírito pode também escolher o corpo, uma vez que as imperfeições desse novo corpo constituem para ele prova que o ajudarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. Entretanto, nem sempre é permitido ao espírito escolher o novo corpo, apesar de ainda lhe restar o direito de pedir. Então, a cada um segundo suas obras, né? Então, conforme cada um tiver o merecimento e a compreensão, vai fazendo escolhas mais adequadas e o plano espiritual vai permitindo também que isso se revele da melhor maneira possível para que possa aproveitar a encarnação, trabalhando bem, né, com os obstáculos que naturalmente as questões vão trazer. Por exemplo, uma pessoa que resolva escolher um corpo no qual, por exemplo, na sua formação não vá possuir as pernas, né, como nós temos. Então você imagina que querendo vencer um obstáculo, esse espírito pede então para vir sem as pernas. Isso não é fácil, né? Nós sabemos disso. Nós que temos a grande maioria, né, os corpos, vamos dizer assim, completos, braços e pernas e tudo, já temos dificuldades. Imagine já nascer com a ausência de pernas, né? Então às vezes ele quer pedir isso e a espiritualidade maior percebe aquilo como uma oportunidade que o espírito tem chance de vencer, ter capacidade de compreender e permite. E às vezes não. Às vezes entendendo que seria como posso dizer, uma dificuldade maior, que traria assim muito mais dificuldade do que aquela necessária para vencer aquela má tendência ou restabelecer a ordem onde antes houve algum erro, né, perpetrado por esse espírito. 335A. No último momento, o espírito pode recusar o corpo físico que ele mesmo escolheu. Então ele escolheu vir sem perna. Está no momento, né, de nascer. Ele pode se recusar, falar, pensando bem, eu não vou dar conta. E aí dizem os espíritos: se o espírito recusar, sofre muito mais do que aquele que permaneceu estacionário e não tenta nenhuma prova. Então olha a responsabilidade das nossas escolhas. Quer aqui na Terra, é tão comum a gente falar, né? Mas isso aí está colhendo o que plantou. Mas a mesma coisa na erradicidade, né? Existe esse princípio, tanto aqui quanto lá. Então aquele que desenhou, determinou, teve oportunidade, desistiu na última hora, vai ter mais dificuldade para ter uma outra oportunidade, né? Para poder reorganizar novamente. Então ele nunca mais vai? Não, né? Não, porque Deus é amor abundante. Mas, né? Terá um pouco mais de dificuldade, terá que aguardar mais tempo, né? Talvez numa outra oportunidade não possa fazer tantas escolhas, né? Toda ação tem reação, quer seja na espiritualidade, quer seja aqui enquanto encarnados. Muito bem. 336. Uma criança pode nascer sem ter o espírito ligado a ele? Respondem os espíritos: Deus a isso proveria. Quando uma criança nasce para viver, sempre está ligada ao espírito. Nada é criado sem que exista uma finalidade. Então, traduzindo, não, né? Então, sempre vai estar conectado o espírito à criança. Não vai ter uma criança sem espírito. Da mesma forma que não existe um corpo sem espírito, né? O corpo está aqui, há o espírito ligado. Quando o espírito desliga, né, automaticamente o corpo começa, né, a estragar. Agora, a mesma coisa ao contrário. Então, a criança nasce, está ligada ao espírito, que pode estar mais próximo ou mais distante naquele momento, mas está ligado pelo cordão, né, prateado. Está ligado. Não se preocupe com isso. Não existe criança sem alma, né? Isso é história de filme de vampiro. Isso aí não é realidade. 337. A união do espírito com um determinado corpo físico pode ser imposta por Deus?
Deus pode dizer, olha, a este espírito estará conectado a este corpo, porque precisa passar por X, Y, Z. Esse poder dos espíritos. A união pode ser imposta por Deus, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer as próprias escolhas conscientemente. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a reencarnar no corpo de uma criança que, pela forma como vai nascer e pela posição que vai ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de punição. Gente, mas isso não se aplica à grande maioria, né? No início da jornada, sim, se aplica, né? Quando nós ainda estamos no início das primeiras encarnações luminais, né? Nós ainda não temos toda essa percepção da inteligência que temos como temos hoje, né? Então, como eu acabei de falar na outra aula, então nas primeiras encarnações, Deus determina. Isso tudo bem. Agora, Deus determinar castigos e punições, não é bem assim. Eu acho que esse termo colocado é colocado de uma forma ainda em decorrência da época que foi feita, né? Mas se nós pensarmos, é colocado espíritos, por exemplo, que são muito renitentes no mal, é muito comum eles, né, ter essa questão de reencarnações compulsórias, como nós já falamos. E aí colocado como uma encarnação difícil, para que esse espírito possa se renovar, se observar, não repetir o mal, porque não vai ter condições físicas para fazê-lo, né? Mas não como uma punição, mas como vamos dizer assim, uma recuperação, né? Todos nós fazemos o colégio, fazemos as provas e passamos. E aí uma encarnação dessa seria uma encarnação, vamos dizer assim, de recuperação na escola da vida. 338. Se vários espíritos se apresentam para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que determina quem vai ocupá-lo? Né? Imaginando assim, agora vai nascer. Quais desses espíritos, tem 10 espíritos querendo entrar, qual que vai entrar? Entrar não é o termo certo, né? Vai se conectar àquele corpo. E aí respondem os espíritos. Muitos espíritos podem pedir, mas em ocasiões assim é sempre Deus quem determina o mais apto para desempenhar a missão que aquela criança terá que cumprir. Mas como eu já disse, o espírito vai se unir a um determinado corpo físico, é escolhido antes do nascimento, né? Lógico, óbvio. Por quê? Porque você vai, quando a gente pega, por exemplo, Reencarnação de Sigismundo, né? Vocês já devem ter lido. E aí a reencarnação de Sigismundo, não é? Então, como é que funciona? Simplesmente a moça está grávida e aí Sigismundo fala, agora eu vou ouvir. Não, né? Ele conversa com a mãe no astral, conversa com o pai, porque eles têm uma questão, não vou dar spoiler aqui, mas eles têm uma questão anterior, né? Então ele viria assim para resgatar algumas coisas. Então os pais tinham que afinizar com aquele espírito, determinar dar uma nova chance àquele espírito, para então recebê-lo. Então vem muito antes da concepção, né? A gente sabe que com a concepção o espírito se liga ao corpo do bebê, né? Isso, quer dizer, antes do corpo do bebê, né? Ao início da concepção mesmo, né? Ao zigoto, né? O espírito se conecta ao zigoto. Mas muito antes disso, né? Aqueles que serão nossos filhos já estão próximos a nós, né? Quer seja por afinidade, quer seja por resgate, quer seja por oportunidade de auxílio, não importa. Isso é muito anterior ao momento da concepção, certo? Então, no momento da concepção, o espírito já está ali próximo, já está feliz e contente que vai ter aquela oportunidade abençoada que lhe foi dada, né? E aí isso acontece naturalmente. Muito bem. 339. O momento da encarnação é acompanhado por uma perturbação semelhante à do espírito experimenta ao desencarnar? Respondem os espíritos. A perturbação é muito maior e muito mais prolongada. Pela morte do corpo físico, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela. E aí vem uma coisa curiosa, né? É muito comum, né? Aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta, acredito, essa percepção da morte, né? Então, assim, o medo da morte, a dificuldade, vou morrer, para onde eu vou, o que vai acontecer? Eu vou encontrar os meus familiares ou não?
eu vou sentir o meu corpo ou não, eu vou permanecer com a minha consciência ou não. A gente tem todos esses questionamentos, né? Que a doutrina espírita nos auxilia profundamente a compreender. Mas eles estão dizendo que muito mais difícil que morrer é nascer. Olha que loucura! Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente volta para a nossa vida real. A nossa vida real não é na Terra. Nossa vida real é na espiritualidade. E a gente volta e a gente deixa o peso aqui, né? E volta para a nossa realidade. Mas quando nós vimos para cá, a história é mais difícil. Porque a gente sai daquela liberdade, vem aqui, nesse momento na Terra, encarnar com todo esse peso, com o esquecimento, com a dificuldade de saber se aquilo que nós determinamos para nós vai dar certo, se aquilo que os nossos pais combinaram vai dar certo, e se você vai conseguir efetivamente nascer, se depois de nascer você vai conseguir efetivamente viver, se você vai conseguir crescer para ter as oportunidades que você desenhou em sua encarnação. Realmente é um momento muito mais ansioso, né, do que o desencarne. Olha que interessante, só que a gente está aqui não lembra, né? A gente não lembra. 340. O momento da encarnação é especial para o espírito? Ele entende este ato como uma coisa séria e importante? Respondem os espíritos. O espírito que encarna é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que vêm pela frente. Nossa, que visão, né? Ou seja, realmente é tenso, né? Reencarnar é tenso. 341. Antes da encarnação, o espírito sente muita ansiedade por não saber se terá sucesso nas provas que vai encontrar pela frente? Respondem os espíritos. Sim, sente muita ansiedade, uma vez que as provas da nova existência retardarão ou adiantarão seu progresso, conforme ele as suporte bem ou mal. 342. No momento da reencarnação, os espíritos amigos vêm assistir a partida do espírito que retornará ao mundo material, assim como vem recebê-lo quando ele retorna da Terra. Então está dizendo assim, estamos aqui, desencarnamos, tem os nossos amigos espirituais que nos recebem. Quando estamos lá, vamos vir para cá, nós também temos os nossos amigos familiares espirituais que estão conosco neste momento que nós estamos saindo de lá, vindo para cá? Isso depende do lugar em que o espírito se encontra. Se estiver em um lugar onde reina a afeição, os espíritos que lhe querem bem o acompanharão até o último momento, encorajando-o e frequentemente acompanhando-o durante a vida. Olha que lindo! A gente nunca está só, né? Quer daqui para lá, quer de lá para cá. Nós sempre temos espíritos abnegados na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas aqui, meus pais estão aqui e de repente ele desencarnou, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha desencarnado antes dos pais, né? Pode pensar, ah, meu Deus, não vai ter ninguém para me receber lá, né? Hoje a gente recebe essa notícia, né? Que a Preta Gil, por exemplo, retornou ao plano espiritual. E poderiam pensar, nossa, mas o pai dela está aqui, a mãe dela está aqui, quem vai recebê-la? Gente, nós somos seres imortais. Em que pese tem o amor do pai e da mãe que deram a oportunidade da encarnação nessa vida a ela, há um número incrível de pessoas, ou de espíritos, melhor dizendo, que se encontram na erraticidade, que possuem afeição, que enquanto nós aqui sentimos o desencarne, ela desencarna aqui e renasce no plano espiritual. E a gente acabou de ver que é mais fácil fazer isso do que o contrário. Então lá ela vai ser recebida por muitos espíritos amorosos, amigos. Ela vai ter muitos reencontros queridos. Nós não estamos adstritos à nossa família encarnada. Nós já aprendemos isso. Inclusive, às vezes, temos muito mais seres da nossa família espiritual na erraticidade do que aqui encarnados conosco, né? Então, sempre nós estaremos muito bem acompanhados. Quer aqui encarnados, quer na erraticidade, nós sempre somos abençoados por amigos, por família de afeição espiritual e por todos aqueles que, por qualquer razão, nós tocamos positivamente a vida deles. Que eles também oram por nós, desejam o nosso melhor e quando estão na erraticidade, encontram-se conosco também.
343. Os espíritos amigos que nos acompanham durante a vida são aqueles que vemos em sonhos, que nos demonstram afeição e que se apresentam a nós com aparências desconhecidas. Estão dizendo aquelas pessoas com as quais vira e mexe você sonha, você vê assim na sua mente, são essas pessoas? Então assim, com frequência são esses. Espíritos que vêm visitar os homens da mesma maneira que os homens visitam um prisioneiro encarcerado. Nossa, então, ou seja, quando a gente está na encarnação fica tudo mais difícil, né? Vocês sabem que tem uma trilogia, né? De um livro do Espírito de Patrícia. Esqueci o nome da média agora, é alguma coisa Werneck. E assim, o primeiro é Violetas na Janela. Vocês já devem ter ouvido. Violetas na Janela, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Acho que é isso. Eu acho que Violetas na Janela, O Voo da Gaivota e A Casa do Escritor. Se eu não me engano, nessa ordem, tá? Me desculpe se não tiver 100% a informação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando Patrícia desencarna, ela desencarna e encontra na espiritualidade, para vocês verem, né? E aí ela chega na espiritualidade, tem uma galera recebendo ela. Ah, Patrícia, que bom que você chegou. Ah, estamos tão felizes com seu retorno à pátria. Ah, que maravilha. Ah, minha querida. E ela pensa, gente, muito obrigada pelo carinho, mas quem são vocês? Ela não reconhecia dessa vida, não sabia quem eram. Não eram pessoas conhecidas dela, né? E aí o que acontece? Eles chegam para ela e falam assim, nós acompanhávamos o seu evangelho no lar. E nós estamos felizes que você esteja aqui conosco agora. Olha a importância, né, e o comprometimento daquilo que a gente faz. O evangelho no lar é um momento tão sagrado. Às vezes as pessoas pensam, mas eu estou fazendo sozinho. Sozinho nunca. Sozinho está fazendo nunca. Toda vez que a gente se conecta com a espiritualidade, nós fazemos amigos aqui e lá também. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!